Boas, bem-vindos. Este é o 26º tutorial de Introdução à Programação. Nós, no nosso último tutorial, estivemos a explorar um pouco sobre polimorfismo, sobre a herança entre classes e sobre contextos de execução. No fundo, aquilo que nós conseguimos ver foi que quando nós temos uma lista de animals e nessa lista temos dogs e cats, em que um dog e um cat herdam de animal, e nós chamamos o método makeNoise que está declarado num animal, tendo em conta que tanto os dogs como os cats herdam de animal, o makeNoise vai ser executado dentro do contexto de um dog e dentro do contexto de um cat. Isto porquê? Porque nesta lista de animals nós temos primeiro um dog e depois temos um cat. E no fundo neste tutorial nós estamos a trabalhar com o conceito de polimorfismo. Ou seja, nós, apesar de termos dogs e cats, esses dogs, a classe dog e a classe cat, herdam de animal e nós assim conseguimos abstrair tanto de um dog como de um cat e podemos trabalhar só a nível dos animals. E depois quando chamamos o makeNoise, esse makeNoise é executado dentro do contexto de um dog ou dentro do contexto de um cat. Ou seja, as classes, ou os objetos, neste caso, são polimórficos. Eles conseguem assumir diferentes formas dependendo do contexto em que estão a ser executados. E este tipo de técnicas de abstração na programação são fundamentais para a elaboração de programas complexos. Nós iremos explorar este tipo de técnicas mais a fundo, mais à frente, em problemas mais complexos. Agora, um problema que eu quero abordar a seguir é a utilização de métodos que recebem parâmetros de entrada e devolvem parâmetros de retorno. Nós até agora já falámos um pouco sobre métodos, mas não implementámos nenhum, exceto este. Este foi o nosso único método que implementámos até agora, que é um método que se chama makeNoise, não recebe parâmetros de entrada, por isso é que estas parênteses não têm nada lá dentro, e que não devolve nada como valor de retorno. Ou seja, a assinatura do método, na declaração do método, eu digo que ele devolve void como retorno, que é o equivalente a dizer que não devolve nada como valor de retorno. Ou seja, este método não recebe nada como parâmetro de entrada e não devolve nada como valor de retorno. Contudo, tipicamente, os métodos que são desenvolvidos em programação são métodos que recebem parâmetros de entrada e que devolvem valores de retorno. E é esse tipo de métodos que nós queremos implementar para aprendermos mais sobre programação. Este projeto em específico, que eu não considero o projeto mais adequado para explorarmos como é que se criam métodos, por isso vou fechar esta solução e já tenho aqui outra solução aberta com uma console application também que se chama Calculator, que também tem uma classe Program lá dentro, onde temos aqui o nosso método main, que nós já conhecemos. Ou seja, se eu executar este programa, o programa para neste primeiro breakpoint e se eu continuar a execução, ele vai para ali fora, como não tem mais nada para executar, o programa termina. Nós já conhecemos isto. E aquilo que nós queremos fazer neste programa é implementar uma calculadora simples. O que a calculadora deve fazer é receber primeiro um operador e depois um conjunto de operandos e com base no operador fazer o cálculo correspondente. Este é o nosso projeto. Ou seja, deve receber algo como um operador e depois dois operandos, operando 1, operando 2, e deve responder, daí, quando isto é pedido ao programa, ele deve calcular, com base no operador, deve calcular o resultado da aplicação desse operador aos dois operandos. Ou seja, se quisermos que a nossa calculadora some dois números, temos que escrever algo do tipo mais 3, 5, e o resultado que ele vai dar daqui vai ser 8. Se quisermos que ele multiplique dois números, podemos dar 4 e 6, em que o resultado vai ser 24. E temos também a subtração e a divisão. Não vale aqui a pena exemplificar. Ou seja, este projeto em específico, esta pequena aplicação que nós vamos desenvolver, é interessante porque nos vai permitir explorar um bocado sobre a utilização de métodos que recebem parâmetros de entrada e que
fazem algum processamento lá dentro e depois retornam o resultado desse processamento, que é algo muito típico na programação. Mas primeiro nós temos que receber o input do utilizador, que vai ser algo deste género, e processar esse input para invocarmos os métodos correspondentes. O foco deste projeto em específico não é o processamento do input, por isso eu vou implementar essa parte rapidamente e depois continuamos a partir daí. Não vou estar a explicar a fundo o que é que eu estou a fazer, vou simplesmente dizer por alto o que é que eu estou a fazer. Não interessa se tiverem dúvidas neste momento em específico, porque não é esta parte que nos interessa em concreto. Por isso, aquilo que eu quero primeiro é uma string chamada input, que recebe o input do utilizador. Isto não é novo para nós. Eu agora quero parsear esse input, por isso vou criar um array chamado input data, que vai ser igual ao split de um array, que é um split do input, que vai ter como string de separação um espaço. Se ele aceita, aceitou. Não interessa muito compreender muito a fundo o que é que eu estou aqui a fazer, mas basicamente eu estou a fazer um split desta string, ou seja, estou a dividir esta string em substrings com base no caractere espaço como separador. Ou seja, ele vai me dar todas as substrings que estão dentro do input, separando-as pelo espaço. Ok? Nós já vamos ver isto a funcionar mais à frente e vamos ter menos dúvidas. Vamos pôr aqui só uma pequena restrição. Se o input data.length for diferente de 3, faz o seguinte: console.writeLine wrong input. Ok? Vamos pôr isto tudo dentro de um while para termos a nossa calculadora sempre a ser executada. Até agora, em princípio, deve estar quase tudo a fazer sentido. Espero que sim. Se o input for igual a 3, o primeiro tem que ser um operador e depois os restantes têm que ser operandos. Vamos lá ver. Que operadores é que eu tenho? Vou definir aqui uma lista de operadores. Também vai ser um array. Operators. Isso aqui é um new string array com 4 operadores lá dentro. Vai ser o mais, o menos, o vezes e o dividir. E até podemos fazer o resto da divisão inteira, porque não? E agora, aquilo que eu vou verificar é else if o input data 0, aliás, else if operators ponto contains nosso input data 0, ou seja, se ele contiver, isto vai devolver true, por isso eu vou negar esta verificação, ou seja, se ele não contiver, ele vai devolver true. Logo, se na posição 0 do meu input data ele não tiver um operador, eu vou fazer console.writeLine unknown operator. Depois vou pôr aqui else if. Aliás, vou pôr aqui eu tenho que parsear os meus inputs. Já estou a chegar ao fim do tempo dos 10 minutos, mas vou-me alongar um bocadinho só a nível do parseamento do input para terminarmos essa parte. Vou criar aqui um double que vai ser o meu operator 1 e o meu double operator 2.
E agora vou fazer um if double ponto. Lembra-se do try parse? Vou-lhe passar aqui o meu input data, out operator 1 e double ponto try parse input data 2 no out do operator 2, certo? Está a fazer sentido. Se isto também se verificar, então aqui eu vou executar o meu cálculo. Caso contrário, eu vou fazer um console.writeLine. Aliás, deixa-me pegar esta frase aqui, é melhor. Fazer um console.writeLine unknown operands. Ok? Agora falta-me a implementação aqui do calculate. Eu já tenho o esqueleto do meu programa de parseamento de input. Certo? Recapitulando. Eu recebo o input, que é uma string. Eu a seguir vou dividir essa string em substrings e utilizo para isso um método chamado split. Podemos aprofundar a explicação de como é que funciona o split mais à frente. O split recebe como parâmetro um array de splitters, um array de caracteres que vão ajudar-nos a dividir a string, e eu vou dizer que esse array tem só lá dentro um caractere, ou uma string com um caractere, que é o espaço. Com base nisso, eu vou verificar se o array de strings resultante tem 3 elementos, porque deve ter 3 elementos, porque o meu input tem 3 elementos. Se não tiver, diz que o input é wrong, e pode fazer aqui logo um continue. Lembram-se do continue. Se o input for igual a 3, ele passa para a expressão seguinte, em que ele vai verificar se o input data 0, ou seja, se no primeiro lugar do meu input está um operador, ou seja, tem que ter lá dentro um destes 5 caracteres. Se não tiver, se ele não contiver, daí a negação, ele imprime console.writeLine unknown operator. Podemos fazer aqui um continue também. E só caso essas duas validações derem certo é que ele continua por aqui abaixo, onde vai tentar fazer o try parse do input 1 e do input 2. E apenas se ele conseguir fazer o try parse de ambos os inputs é que ele vai aí calcular o resultado. Caso contrário, ele faz um console.writeLine unknown operands. E agora também posso pôr aqui um continue, apesar de ser desnecessário, porque ele já está no fim do ciclo. Se eu executar o meu programa, experimentar fazer uma operação correta, não se deve queixar. Wrong input. Vamos tentar pôr um operador errado. A35. Unknown operator. Vamos pôr mais A5. Unknown operands. Parece estar a funcionar bem o nosso programa. Bem, vou terminar por aqui este tutorial e continuo no tutorial seguinte. Espero que estejam a gostar. Até já!